Bom dia, bom dia. Bom, já dei uns minutinhos de entrada. O Instagram vai avisando o pessoal, vai entrando, vai olhando. Vamos começar? Vamos conversar um pouquinho aqui? Hoje o nosso assunto é muito bom, né? O assunto é sobre dinheiro. Gente, assim, falar sobre dinheiro é sempre parece que é uma coisa muito comum, né? Mas na verdade mesmo, existe uma cultura oculta aí sobre dinheiro e muitas pessoas nem, nem gostam de tratar sobre esse assunto, né? E não percebem isso. Então, a primeira pergunta que eu deixo aqui é por que o dinheiro é importante? Porque nesse caso específico, o dinheiro é importante. Qual a diferença, né? Por que agora eu preciso falar sobre dinheiro, entender sobre dinheiro? Então, eu cresci, iniciei a minha vida adulta, às vezes as coisas aconteceram muito rápido e nem eu sei por que é que eu tenho que falar sobre dinheiro, o que é que o dinheiro traz de benefício ou não para mim, né? Então, o que eu quero, o que a gente vai começar aqui é conceituando dinheiro. Por que dinheiro é importante, né? E aí a gente vai pensar em algumas características, né, sociais, é óbvio, né, gente? O dinheiro não é tudo, mas ele possibilita diversas coisas, né? Então, a gente vive numa sociedade em que o poder de compra é dito pelo dinheiro. Então, a gente precisa do dinheiro para sobreviver, para ter coisas, para acessar lugares, né? Muitas vezes para conhecer pessoas também, né? Isso acontece. Então, a gente precisa do dinheiro porque a nossa sociedade ela é capitalista e ela precisa e ela usa o dinheiro como moeda de troca. Então, isso, assim, é uma coisa que tem que ficar muito clara e muito tranquila, né? A gente não está fazendo posicionamento político aqui. A gente está constatando uma realidade. Então, essa realidade é que o dinheiro faz parte da nossa vida, assim como tudo, como o ar que a gente respira, assim como as coisas, tudo que você olhar em volta agora e perceber, você vai perceber que o dinheiro chegou primeiro. Foi o dinheiro que possibilitou, viabilizou esse conforto, esse desconforto, né? A falta ou a presença dele é que viabiliza esse conforto ou esse desconforto do que você vive agora aí nesse momento. Então, culturalmente, a gente aprende a não lidar bem com dinheiro, né? A gente vive uma população em que o salário mínimo ainda é muito baixo, né? Que pelo mais de... Que ver, eu vou falar a porcentagem certa agora. Pelo menos... que eu deixei aqui, 6% da população, tá? Olha, mais de 90% da população recebe pouco, recebe menos de R$ 3.000. Então, se a gente fizer o cálculo também, até o imposto de renda, ele é voltado para isso, né? Para uma média de população que não recebe muito, que não vive como classe média, não vive como classe média mesmo, que vive bem, assim, sem exageros e sem falta, né? Vive sempre ali no meio termo. Vive sempre abaixo do meio termo, que é aquela classe que tá recebendo, assim, a gente tem pelo menos 47% da população, parece, que recebe menos de R$ 600. Então, assim, é um dado que nos leva a acreditar o quanto a nossa cultura é voltada para não saber lidar com dinheiro. Até porque a presença dele é quase inexistente. Então, a pessoa tem que fazer muitos sacrifícios com o que ela tem, né? E isso vem de uma base social muito grande aí. A gente não tá aqui para discutir essa questão da base social, mas é um fato e a gente sabe por que originalmente a gente tem essas questões com o dinheiro. Bom, além disso, a gente ainda tem outras crenças, porque se você cresce numa sociedade, num lugar em que o dinheiro não é tão valorizado, em que o dinheiro não é tão presente,
Você passa a adquirir pontos de vistas e crenças limitantes daquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, a menos que você tenha nascido aí num berço melhor, de classe média acima, né, você vai ter pensamentos diferentes, talvez, né? Depende do tipo de pessoa que você convive, porque nesse caso o ambiente fala muito alto. Então, é normal que a gente crie essas crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? Você pensa muitas vezes que o dinheiro não é para você. Aí você fala, não, Yara, eu lido bem, sou tranquilaça com dinheiro e tal, eu tenho meu dinheiro, eu sei lidar com ele e tudo. Mas se de hoje para amanhã o seu trabalho muda e você começa a receber muito dinheiro, muito mais, o dobro do que você recebe agora, você não sabe nem o que fazer com ele. Então, a gente fica perdido. E as sensações, aí eu vou falar um pouco das sensações, porque tem essa sensação de que, nossa, tem tanta gente que precisa, por que eu tô tendo tanto dinheiro? Ai, meu Deus, eu não posso receber assim tanto dinheiro, eu não posso acumular dinheiro, eu não posso juntar dinheiro porque é pecado, né? Isso tudo são estratégias, gente, de um período da nossa história em que isso foi ensinado, sim, para que a classe fosse mantida baixa mesmo, para que houvesse limitações sociais mesmo. E para que aquela pessoa que nasceu pobre, ela não tivesse aquela visão para crescer e ter mais dinheiro ao longo da vida e conseguir conquistar o que o rico, né, o que a burguesia tinha na época. Então, isso tudo faz parte de um contexto histórico também. Por isso que eu falo para vocês que é muito difícil e às vezes a gente entende porque as pessoas têm tanta dificuldade de lidar com dinheiro. Então, era melhor manter ali embaixo do chinelo aquela pessoa que já era pobre, que ia ser uma dependente social daquela burguesia, para que eles continuassem tendo tudo que eles tinham, do que estimular a educação, estimular o pensamento, estimular a forma de ganhar dinheiro, estimular para que eles fossem mais ricos, né? Ricos não só questão de dinheiro, mas questão também de mentalidade, pensamento, né? A riqueza mesmo. Então, eu já falei aqui de contexto histórico, eu já falei aqui de contexto social, a própria igreja, né, também implantou isso em determinada época, que ela tinha ali um envolvimento com a política. Então, a própria igreja algumas igrejas ainda usam isso como argumento, o que é totalmente errado, porque quando você estuda, né, estuda a Bíblia e lê, você entende que o dinheiro está presente ali o tempo todo. Inclusive, Jesus, para fazer todos os trâmites que ele fazia, todas as caminhadas, né? Era um grupo, ele dependia financeiramente de Mateus, que era quem controlava toda a finança do grupo, Mateus e Judas, né? Então, eles que controlavam. A gente vai pegar aí no contexto da história, por exemplo, quando o corpo de Jesus é colocado numa gruta, né? Que é onde ele ficou guardado ali. Aquilo valia dinheiro, aquilo ali tinha que ser pago, e alguém pagou para que ele estivesse ali, para que ele não fosse enterrado como indigente, para que ele não fosse lançado com os ossos, o corpo dele, todos numa vala, igual a maioria dos ladrões que eram crucificados recebiam como resultado da época, porque o governo não ia ficar bancando enterro, né? Hoje em dia isso ainda não acontece, né? Com dificuldade isso acontece. Mas imagina naquela época e naquela cultura, né? Porque a gente está falando de outra cultura. Então a gente vai encontrar assim, diversos pontos na Bíblia em que é tratado dinheiro. Então por que as religiões implantam na cabeça das pessoas que o dinheiro é sujo, que o dinheiro causa tanta diferença social, quando na verdade ele vem para resolver coisas, né? A gente tem aí pessoas que quando resolvem empreender, ganhar mais dinheiro e fazer o próprio dinheiro, fazer a própria vida, montar a própria aposentadoria, a própria carreira, né? A gente vê que essas pessoas também contribuem para a sociedade e empregam pessoas. Então, por que o dinheiro assim é tão sujo? Por que o dinheiro é tão ruim?
Então a gente tem que começar a tratar o dinheiro como ele é. O dinheiro é dinheiro, o dinheiro tem energia, ele precisa de movimento, você precisa elaborar coisas com ele, você precisa ter objetivos, precisa pensar. Isso é a energia que eu tô falando, é o movimento de sempre, né? Que gera toda essa expansão. E quanto menos apegado no sentido assim, preciso cortar tudo da minha vida e acumular o máximo que eu puder, menos sentido faz, porque as coisas precisam ter um direcionamento, precisam ter um sentido, né? Então, aí você acaba perdendo esse tipo de energia que o dinheiro traz para nossa vida, e aí realmente a chance de você não conseguir isso é muito grande. Então, a gente falou aqui de alguns problemas que infelizmente o dinheiro traz. A gente tem um dado que é muito interessante, gente, eu estudando um pouco mais, eu já li muito sobre a questão do dinheiro. A gente tem diversos setores, diversas formas de falar. Então eu posso falar aqui com base no Axis, com base na minha própria experiência de vida, eu posso falar com base o que a ciência traz para nós sobre o comportamento e dinheiro e a forma que a gente lida, e tem os dados, né, do IBGE que traz aí pra gente também algumas curiosidades. Por exemplo, se você atualmente ganha eu vou falar detalhadamente, mais de R$ 3.755,76, você faz parte da população que é considerada rica no Brasil, assim, que são apenas 6% da população no Brasil. Gente, olha o valor que eu tô falando, R$ 3.755. Apenas 6% da população ganham esse valor e são consideradas ricas. A gente tem aí a população que é considerada elite, que ganha acima de R$ 9.000. 9.000 e uns quebradinhos também. Então, olha só, gente, como a gente... aí você vai olhar para o seu poder de compra agora, que é tudo que você pode comprar sem faltar, né? Por exemplo, você vai no mercado e compra 10 coisas com R$ 10. O poder de compra tá alto. Agora, se você compra 10 coisas com R$ 100, olha só, ele diminuiu 10 vezes. Então, o seu poder de compra, né? Então, você vai avaliar aí agora o seu poder de compra, você vai olhar para a sua realidade e pensar assim, nossa, Yara, mas mesmo ganhando R$ 3.755, eu ainda percebo que não é suficiente. Então, assim, a gente tá falando, olha o perfil de população que a gente tá falando, que lida com dinheiro e que tem as formas de lidar com dinheiro, né? Então, a gente, é importante que nesse momento você comece a pensar o quanto é legal você se envolver com pessoas que já lidam com grandes quantidades de dinheiro, porque a mentalidade delas é diferente e a chance de você não adquirir crenças limitantes com relação ao dinheiro é maior. É claro, né, gente? A gente vem de um berço, a gente vem de uma família, a gente adota, sim, né, os pontos de vista, a gente sempre tem ponto de vista, a gente sempre tem. É que isso tem que ser moldado. Então, não fala assim, eu não posso ter pontos de vista, eu não posso ter crenças limitantes. Não, a gente sempre tem. O que é legal é você entender quais você tem, para saber quais a gente pode tentar eliminar e quais a gente vai acolher e viver com eles porque eles são legais, pelo menos por um período de tempo, né? Então, a gente está falando aqui também de uma questão tão delicada que é o dinheiro, e aí nesse caso, gente, a ignorância não salva. Essa é uma informação importante, né? Quanto mais você sabe sobre dinheiro, sobre como administrar um dinheiro, sobre como ultrapassar essas barreiras, né, de crenças limitantes que implantam a gente, que a gente escuta por aí, melhor é. Por quê? Porque nesse caso aqui, quanto mais você sabe, mais você lida melhor com o seu dinheiro, né? Não só com a quantidade que você recebe, mas mais você planeja para receber mais, porque agora você já tem um objetivo. Então, assim, com esses 5 passos que eu vou passar aqui para vocês, vocês podem estabelecer metas, objetivos, metas diárias, para que faça sentido ter esse dinheiro, para que faça sentido a existência, o movimento desse dinheiro na vida de vocês.
Então, acho que vai ser, assim, contribuição pura, porque a gente tem que ter um ponto para partir, para começar as coisas, né? E aqui no finalzinho também, eu vou deixar para vocês umas indicações de leitura, assim, de diversas formas, que vocês vão se identificar ou não, mas vocês podem ler para aprimorar a mentalidade sobre dinheiro, né? Que é o mais importante, porque antes de qualquer ação vem essa mentalidade, essa forma de ser que você abraça com seus pontos de vista, suas crenças limitantes, né? Então, assim, quando eu falo para vocês que a gente tem que crescer aprendendo a lidar com dinheiro, a minha família nunca foi rica, a gente sempre conseguiu lidar com dinheiro de uma forma legal, nunca faltou nada, graças a Deus, né? O meu pai era aposentado e minha mãe, ela até um certo tempo ela foi dona de casa, mas depois ela começou a empreender, ela começou a fabricar e vender picolés aqui em Belo Horizonte. E aí, com essa vida que ela fazia, essa dinâmica de vender picolés e tal, eu queria coisas, né? Eu queria comprar coisas pra mim. E aí ela falou pra mim, olha, Ari, se você tiver dinheiro, você pode comprar. Eu queria comprar um patins na época, eu lembro bem, assim, eu tinha 12 anos. E aí eu falei assim, mãe, legal, então, como que eu faço? Ela falou assim, olha, você pode juntar o dinheiro e comprar seu patins. Falei, beleza. Aí eu fiquei pensando, falei, mãe, se eu vender picolé aqui na porta de casa, porque na porta de casa ainda não vendia, ela vendia só pra fora. Eu posso pegar o dinheiro e comprar meu patins? Aí, na época, o real era muito valorizado, tá? Então, ela me dava os centavos do dia. Então, tipo assim, se eu vendesse R$10 e 20 centavos era meu. Só que eu não fazia esse raciocínio da quantidade. Tipo, qualquer centavo tá ótimo. Eu fazia o raciocínio assim, quanto mais eu vender, melhor é. Então, eu vendia muito e no final do dia eu pegava os centavos. Beleza. Eu juntei o dinheiro, comprei o patins. Ela fez um cofre pra mim, né? E a gente foi juntando ao longo dos dias. E eu comprei o patins com o meu próprio dinheiro. Então, aos 12 anos, eu tive a primeira experiência que eu lembro, né? Que pode ter alguma outra aí. De ter trabalhado, tido dinheiro com objetivo, né? E ter comprado meu patins. Ali eu aprendi como era importante juntar um dinheiro, como era importante saber lidar com dinheiro, como é importante ter um objetivo. Isso tudo foi chave de ouro para mim. E eu lembro isso, assim, eu tenho uma lembrança real dos momentos, do momento dela abrindo o cofre para mim. Então, assim, foi gratificante, foi bom, e eu arrastei isso ao longo da vida, né? Então, todas as situações em que eu acho que eu preciso juntar um dinheiro, que eu preciso de um dinheiro a mais, eu sei que o meu trabalho traz esse resultado. É claro, né, gente? Hoje eu penso, assim, em fazer esforço inteligente, de fazer esforço nos momentos certos, com resultado maior, né? Então, essa é a maturidade, né? É o que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Mas, por exemplo, na época da minha faculdade, eu tinha uma bolsa, né? Eu estudei pelo ProUni por um bom tempo. E aí, depois que só que eu não tinha dinheiro para pagar van, porque era longe, era um município perto da minha cidade, eu morava no interior. Então, eu não tinha dinheiro para pagar a van, nem os materiais, nem a minha estada naquela faculdade, né? Tipo assim, para comer alguma coisa e tal. Então, eu comecei a fazer sanduíche natural. O que eu fiz, gente? Eu peguei R$35 emprestados com meu pai. Aí meu pai me emprestou aqueles R$35, eu comprei a lancheira, né, térmica, e comprei os materiais para fazer o sanduíche natural. Gente, tô falando de outra época, tá? Tô falando de 2006, mais ou menos por aí. É porque eu comecei em 2005, faculdade, 2005, 2006, mas nessa transição aí. E aí, no mesmo dia, minha mãe fez sanduíches, eu levei para a faculdade. Eu vendi tudo, eu paguei meu pai e comprei mais material. Então, eu paguei meu fornecedor, comprei mais material. Fiz mais sanduíches e todos os dias eu vendia. Tirava o dinheiro de comprar mais material, né, para o sanduíche. E o restante do dinheiro eu conseguia custear a minha ida para a faculdade, tudo que eu precisava, na verdade, gente. Era uma época que eu não gastava muito, mas tudo que eu precisava eu pagava. Quando eu precisava de mais dinheiro, eu ia mais cedo para a faculdade e vendia mais. Aí eu levava 2 lancheiras, assim, e vendia tudo mesmo.
Então, assim, eu sempre tive essa noção de que para eu ter dinheiro eu tinha que trabalhar. E vendas é assim sensacional, né? É o que você mais consegue ter esse retorno, né? Mas o que eu quero deixar para vocês com essa história é que a gente pode crescer num ambiente desse em que você é motivado, mesmo que você não tenha muito dinheiro, mas você pode também. É que eu vi uma mensagem aqui. Mas você pode também desenvolver isso se o seu ambiente não proporcionou isso ao longo da vida, tá? Isso não é impossível. Obviamente, a gente tem muitas estratégias, a gente pode resolver isso na terapia, em terapias integrativas, a gente pode resolver mudando os hábitos. Mas assim, mesmo que a gente faça terapias integrativas, qualquer coisa assim, né, para desvendar os mistérios que estão dentro da cabeça da gente, é importante que você comece a mudar hábitos, mudar formas de lidar com dinheiro, tá? Quando eu falo dessas formas de lidar com dinheiro, aí eu vou deixar aqui para vocês esse passo a passo, tá? O passo a passo por que, gente, que existe esse passo a passo? Porque tem que ter um caminho. Tudo isso aqui fica muito legal, né? Eu vou indicar os livros aqui, vocês vão ler, vai ficar sensacional. A mentalidade vai mudando, você vai falando, nossa, dinheiro é isso, dinheiro é aquilo, lá, e tal. Mas tem que ter o caminho. Tá, Yara, beleza, tá tudo certo. Agora, o que eu faço? Né? Eu recebi meu dinheiro aqui, ó, e tá acontecendo a mesma coisa. Nunca sobra nada. Tô infeliz, não tô satisfeito. Na verdade, eu tô começando a dever. Né? Então a gente vai parar agora e começar a pensar, raciocinar sobre o dinheiro. O que a gente pode fazer? Eu acho que, Alessandra, eu acho que todo mundo tem uma vivência assim, né? Eu tive várias, assim, né? Várias. Eu lembrei aqui do meu cachorro que eu fiz. Aí eu vou contar na reserva de emergência, que eu fiz uma reserva de emergência para ele. Na época, eu era mais nova. Eu tenho lembrança dessa minha transição, né? Porque eu morei um tempo, eu sou daqui de Belo Horizonte, morei um tempo no interior, depois morei no Rio de Janeiro, morei no interior de novo e voltei aqui para Belo Horizonte. Fiz uma transição aí. Então, foram épocas diferentes e formas diferentes também que eu lidei com dinheiro. Foram épocas que eu aprendi muito também. Mas aí foi até bom você falar, porque nesse passo a passo, o primeiro passo da gente lidar melhor com esse dinheiro, né? Começar a raciocinar sobre o que é o dinheiro, o que a gente pode fazer, fazer uma reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? Vou contar esse caso do meu cachorro, gente. Eu tenho um cachorro que chama Max, onde ele mora com minha mãe. Quando eu morava em Barbacena, eu pedi eu quis ter um cachorro em casa. Eu trabalhava muito e tal, mas eu queria ter um cachorro em casa. Aí, beleza, levei o Max pra casa. O que eu pensei? Aqui em casa, ninguém vai bancar o que ele precisa. Se ele precisar de alguma coisa, ele não tem plano de saúde, não tem nada. Hoje em dia até tem, né? Mas na época não tinha. Então, o que eu vou fazer? Eu recebi meu salário, eu peguei metade dele e guardei. Depois, no outro mês, eu recebi de novo o salário, peguei metade, guardei. Eu fiz uma reservinha de emergência para ele. Então, eu sempre tinha os gastos normais com o Max, né? De ração, de comida, de banho, tosa, ele tosa, né? Então, tinha umas coisinhas a mais. Mas, eu tinha essa reserva que eu não mexia. O Max adoeceu grave pelo menos umas 3 vezes. E as 3 vezes eu gastei a reserva e refiz a reserva. Porque ele precisava. E umas outras vezes eu nem precisei mexer na reserva. Porque eu sabia que ele poderia trazer gastos que não seriam gastos previstos, né? E é isso que a reserva faz, tá, gente? Você vai pensar o seguinte, se você é uma pessoa que é autônoma, você pode fazer autônomo e CLT também, porque às vezes a pessoa é CLT, mas ela tá querendo passar por uma transição de carreira, né? Às vezes a pessoa é CLT, mas tem muita insegurança. O que o governo faz? Vamos falar de CLT aqui. O que o governo faz com você? Se você é mandado embora, você trabalha 1 ano e meio. Você trabalhou 1 ano e meio naquela empresa. Se você for mandado embora, você recebe o seguro-desemprego. Né? O que é o seguro-desemprego? É a garantia de receber o salário, pelo menos 1 ou 2 salários, eles fazem umas contas lá,
até que você consiga outro emprego. E isso vai, de acordo com o tempo que você trabalhou, isso vai variar de 3 a 6 meses. Né? Essa é a regra do CLT. Então, quando a gente é autônomo, você pensa assim, ai meu Deus, estou largado, não tenho essa condição. Mentira, para com isso. Porque assim como o governo faz para você, eu estou falando o que o governo fez. Então você pode fazer por você mesmo. Né? Você faz uma reserva de emergência, começa a juntar um dinheiro. Você vai até juntar 6 meses equivalentes ao seu salário. Por quê? Porque se você perder um cliente, se você quiser mudar de função, se quiser mudar de profissão, você é autônomo, sei lá, você é vendedor de carro, aí agora você quer vender cosméticos. Beleza, é uma transição, porque mudou o produto, você tem que aprender sobre o produto, enfim, você está vivendo um período diferente. O que você vai fazer? Você vai fazer essa reserva, porque se você tem essa reserva, você consegue utilizar essa reserva enquanto você estiver nessa preparação, nessa transição. Então, faça a reserva, anota aí, uma reserva de emergência equivalente a 6 meses do seu salário. Né? Obviamente pode ser mais? Pode, mas a partir de 6 meses, a gente vai ter outras condutas com dinheiro. Aí beleza, você está recebendo mais dinheiro, eu não vou aqui ficar falando muito sobre essa questão de investimentos, até porque não é minha área, mas é algo que eu vivo, é algo que eu li muito para poder fazer. Eu não só li, mas eu botei meu marido para poder estudar também e ser melhor do que eu para fazer isso. Então, assim, a gente é algo que a gente domina para uso próprio. E aí eu aconselho vocês a fazerem isso, né? A ler mais, a estudar mais sobre investimentos, porque você faz essa reserva de emergência, depois você vai procurar formas de investir, porque aí você continua juntando dinheiro, não continua? Mas eu já tenho 6 meses guardados, eu não preciso guardar mais. Eu pego esses 6 meses e coloco num investimento de liquidez rápida, que eu posso tirar rápido. Então eu preciso do dinheiro, em um dia eles me devolvem o dinheiro, tá tudo certo, entendeu? E aí a outra parte que eu continuo juntando, eu posso investir em ações, fundo imobiliário, enfim, gente, tem uma diversidade de investimentos que a gente pode fazer e não é meu intuito aqui direcionar isso, tá? Até porque não é minha competência. Mas eu quero brotar essa ideia na cabeça de vocês para que vocês comecem a desenvolver mais. Então, não vale a pena deixar dinheiro parado na poupança. Não vale a pena você ficar comprando Minas Cap toda semana achando que vai ganhar alguma coisa. Não vale a pena você ficar jogando na loteria toda semana. Pega esse dinheiro que você está fazendo essa transição toda e começa a investir. Vai fazer sentido, vocês vão ver que o retorno financeiro é muito grande. Daqui a pouco vocês estão com uma cultura de lidar melhor com o dinheiro. Eu vou falar isso aqui no 4º passo, que é a nossa divisão do salário aí, tá? Bom, aí o 2º passo é principalmente para quem divide o dinheiro com alguém, para casal, tá, gente? Porque eu acho que vai funcionar mais. Porque se você divide seu dinheiro com o irmão, com o pai e mãe, aí não vale muito a pena. Mas, assim, a ideia vale a pena. A ideia é o quê? É ter um salário para casa. Então, temos 3 adultos dentro de casa. Os 3 adultos juntam dinheiro e aí é feita a divisão. Pagam-se as contas, né? É feita toda a divisão que a gente vai falar no 4º passo. Por que, gente, que isso é importante? Porque fica uma ideia democrática de que você sempre vai ter um dinheiro de onde ele vier. A gente, dentro dessa divisão, tem uma pequena mesada, principalmente quando tem uma diversidade. Por exemplo, você mora com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, né? Aí tem que ter ali um dinheirinho que cada um recebe para gastar com o que quiser, né? Mas quando a gente fala de casal, por exemplo, conta única, gente. Eu vou falar o que funciona pra gente aqui, tá? E é o que eu vejo casais de sucesso fazendo. Mas é muito legal porque desde que eu sou nova, que eu pensava assim, se um dia eu casar e eu tiver essa dinâmica, eu quero que seja conta única. Eu vi isso funcionando, eu era muito nova, eu frequentava a casa de uma amiga
quando eu morava no Rio, e era assim que a casa dela funcionava. Então, assim, era fantástico. Sempre tinham dinheiro, eles sempre tinham as coisas, inclusive a casa, que era muito bonita. Então, assim, eu vi aquela máquina funcionar muito bem. E eu acho que é uma grande porta, assim, para facilitar a vida de todo mundo. Então, beleza, conta única. O que é essa conta única? Conta única do casal, né? Vai fazer uma conta única e ele vai receber tudo que tiver que receber dos dois. Por que isso? Ah, Yara, mas eu recebo mais do que ele. Ah, Yara, mas ela recebe menos do que eu. E eu recebo muito. Gente, essa não é a pauta. Isso não pode ser uma preocupação. A preocupação do casal tem que ser prover, tem que ser trazer o dinheiro e colocar ali. A quantidade que vocês acharem que é adequada para sustentar a vida e a casa de vocês, né? Então, porque todo mundo tem acesso, obviamente a gente vai ver aqui uma divisão de contas, né? De tudo que a gente tem, e a gente vai ver o quanto isso é amplo, mas facilita. Porque imagina, você tá com seu namorado e sai, aí eles falam assim, nossa, tem que dividir conta, tá? E tal. Aí beleza, você saiu pra comer, sei lá, batata e deu 50 reais, 25 reais pra cada um. Beleza. Aí você sai pra jantar com seu marido, velho, deu 200 reais, 100 reais pra cada um. Ô, peraí, né, velho? O que você faz de diferente com o dinheiro que não pode ser igual pros dois, não pode ser pensado pros dois? Né? Isso diminui as divergências também, principalmente porque entre casal sempre vai ter diferença salarial. Um sempre vai receber mais que o outro, enfim, mas quando você tem funções específicas naquela relação, né, e precisa encarar o dinheiro dessa forma, ele tem uma função e eu tenho uma função dentro desse papel do dinheiro. Qual que é a minha função? É trazer o dinheiro para dentro de casa? Não. Minha função é administrar e direcionar o dinheiro. Nossa, essa função é sensacional, porque normalmente quem traz o dinheiro tem dificuldade de fazer essa parte do direcionamento. Então, olha que legal se você puder confiar numa pessoa que vai direcionar da melhor forma, justa, o dinheiro. Você sabe aonde está o seu dinheiro, porque você tem conta com ela, então você acompanha, né? Obviamente, ela dá demonstrativos para você, ela fala sobre o que é feito com o dinheiro. E você se preocupa com o que você quer se preocupar de verdade, que é trazer o dinheiro para dentro de casa. Né? Isso é sensacional, isso é o melhor dos mundos. Obviamente, isso tudo é construído com muita conversa diária, semanal, enfim, sempre ajustando pontos. A gente sempre vai ter um que é mais cauteloso que o outro. É importante criar cultura de lidar, de estudar, de o outro perceber que não são cobranças, são estratégias, são estilo de vida, né? Pensar a longo prazo, enfim. É pensar como família mesmo, né? Que no final é o que é, né? E você poder confiar na pessoa que tá do seu lado. Então, eu acho... Essa não foi a dinâmica que eu vivi, tá, gente? Não foi mesmo. Meu pai, ele tem 21 anos de diferença da minha mãe. Então, é natural que ele tivesse outros conceitos de uma outra época que ele viveu, né? Mas ele também não foi educado com essas estratégias que eu tô falando aqui, que não são novas, obviamente, mas obviamente também ele não teve acesso a esse tipo de informação. Então, eu acho que são experiências que vai trazendo você para a realidade, fazendo você escolher o que é melhor para você naquele momento, né? Bom, aí, a gente eliminar padrões, isso é uma coisa que eu falei muito no início, é o terceiro passo. A gente tem que eliminar padrões, a gente tem que eliminar crenças limitantes, tudo aquilo que não faz sentido, né? Tudo aquilo que impede você de perceber isso que eu tô falando sobre dinheiro, porque eu vou falar realmente, assim, quando eu tô na roda de algum amigo que comenta, reclama alguma coisa de dinheiro comigo e eu começo a brotar essa ideia, gera até espanto, né? Gera até espanto. A pessoa fica assim, não, mas eu ganho 20 mil reais, ele ganha 5 mil e eu tenho que juntar meu dinheiro com ele vai ficar gastando todo o meu dinheiro? São esses os comentários, assim, que eu escuto. Então... eu sei que não é algo fácil, então a gente tem que baixar barreiras mesmo, começar a tentar pensar diferente, procurar ajuda se for necessário, né? Eliminar essa síndrome da escassez também. A síndrome da escassez, para quem não sabe, é o seguinte: você gasta tudo que tem. Então, se eu recebo R$1.000, se eu recebo os R$500, eu tô lá, abaixo dos 600, né? Recebi R$500.
Aí, beleza, eu gasto os R$ 500 e eu não passo fome. Mas aí eu passei a receber 700. Eu gasto os 700 e não passo fome. Eu passei a receber 1.000. Eu gasto os 1.000 e não passo fome. Então, eu sempre gasto tudo que eu tenho. Até que um dia, quantas vezes a gente já não conheceu casos de pessoas que receberam, sei lá, prêmio na loteria de 1 milhão, milhões, sei lá. 1 milhão, gente, 1 milhão nada. Milhões. E gastou tudo num prazo de tempo curto. Assim... E foi ver no próximo ano, a pessoa não tinha nada. Primeiro, não tinha cultura, né? Não sabia lidar com dinheiro, por isso não tinha dinheiro, né? Por isso que nem sempre é uma boa, né? Essas coisas de jogos e tal, porque é uma coisa muito aleatória. E além de não ter essa cultura, tem essa síndrome da escassez que a gente desenvolve por não ter tido dinheiro antes. Mas quando você compreende a sua realidade e vê que você não precisa de muito para viver e começa a gastar só o que você precisa, sem exageros, sem extravagâncias, e direcionando para, de repente, uma extravagância que você quer, sei lá, você quer viajar uma grande viagem uma vez por ano, isso está planejado, entendeu? Você consegue juntar seu dinheiro e prever essa grande viagem anual. Então, assim, você consegue lidar melhor com o dinheiro. Antes de ir para colocar a mão na massa, né, especificamente, eu tô entrando nesses detalhes porque, na verdade, o que mais atrapalha a gente a lidar com o dinheiro é a mentalidade que a gente carrega. Então, é muito importante a gente baixar barreiras com crenças limitantes. É muito importante a gente sentar para conversar com a pessoa que está ao nosso lado. É muito importante a gente se informar, estudar, perceber quais são as possibilidades aqui que eu tenho de lidar com o meu dinheiro. O que é lidar? É onde eu vou colocar o meu dinheiro. Entendeu? Você tem que saber onde você vai colocar o seu dinheiro. Então, isso tudo são coisas que eu tô falando, eu tô repetindo no script para você guardar, fixar na cabeça agora, que é necessário que você tenha um novo direcionamento para essa questão da sua vida, porque senão para de fazer sentido você viver nessa vida adulta e chegar ao final e falar assim, ai meu Deus, o que eu fiz? Não fiz nada. Você vai ter essa impressão, mesmo que você tenha feito muita coisa, né? Então, a gente vai falar agora do quarto passo. Esse quarto passo é muito legal. O que é normal, gente? Vamos colocar o exemplo que eu falei, né? Uma pessoa recebe 20 mil reais e a outra recebe 5 mil reais, 10 mil reais. E recebe menos que a outra, né? Então, a primeira coisa que ela pensa é assim, não vou pegar o meu dinheiro e juntar com o dele, porque senão eu vou ficar sem dinheiro e o outro vai querer gastar. Aí você pensa, bom, se aquela outra pessoa não sabe lidar com dinheiro e ela tem 10 mil reais a menos que eu e ela ainda assim não tem a cultura de estudar, ela vai ter a síndrome da escassez, muito provável. Então, quando ela olhar, ela vai olhar que ela tem 30 mil. Ela não vai continuar vendo que ela tem 10 mil e que ela precisa dividir ali de uma forma que seja justa. Isso é natural de acontecer. Nós somos seres humanos, né, gente? Então, o que é legal quando se tem contas conjuntas e mesmo quando não tem, tá, gente? Para você não desenvolver em você mesmo a síndrome da escassez. Você tem lá seu salário e aí você vai determinar. Então, eu vou falar da pessoa que está sozinha primeiro. Você faz divisões percentuais. Eu vou falar como que tem funcionado aqui em casa. Sempre que eu paro para fazer as contas, tá batendo. Então, pelo menos 50% das nossas contas... Não, vou começar ao contrário, vou começar pelo principal. O principal é o quê? Você se pagar. Por que se pagar? Porque sempre, olha só a mentalidade, gente. Aí eu vou falar algumas vertentes que pensam assim, tá? Sempre que você recebe um salário, recebe para quê? Para comprar e pagar a conta. Adivinhei. Mas, gente, é exatamente isso. Essa mentalidade tem que mudar. Você tem que ser merecedor do seu trabalho. Você tem que... O que mais... Isso é a lei do hábito, tá? O que mais faz você continuar fazendo o que você está fazendo agora? É a recompensa no final. Então, por exemplo, você só come um pedaço de bolo de chocolate porque no final você vai ter aquela sensação gostosa do doce do chocolate, entendeu? Então, você sempre está de olho na recompensa. O que você faz no trabalho? Você trabalha para receber o dinheiro. A hora que você recebe o dinheiro, o que você faz? Paga outras pessoas e não usa o dinheiro nada para você. Você não usa o dinheiro para você.
E aí você tem a sensação de que você está trabalhando para pagar contas. E na verdade você não está trabalhando para ter o seu prazer, para desenvolver você, para desenvolver coisas que você gosta, para contribuir para a vida de outras pessoas e para ter seu dinheiro, movimento, né? Então, o mais importante desse quarto passo, a primeira divisão que você tem que fazer, se pagar. Aí a gente vai ter algumas orientações aí, né? A gente tem orientações financeiras. E aí vocês vão ver na internet, eu vou falar aqui pessoas que eu gosto de escutar. Eu gostava muito de escutar a Natália, mas eu gosto muito de escutar o Thiago Nigro. Gosto muito. Ele, para mim, é a pessoa mais coerente que tem com relação a isso. O Serbasi também. Eles falam que a gente tem que reservar pelo menos 30% do salário para investir. Ok, isso faz sentido? Depende da fase da sua vida, mas faz sentido, tá? 30% para investir. 50% para contas, aí sobra 20%, né? Na verdade não sobra, gente. Esses 20% você pode direcionar para, tipo assim, dividir lazer e a outra parte educação. O que eu gosto de fazer aqui em casa? Eu gosto de direcionar assim, para lazer, né? Para que a gente pode fazer coisas e para coisas pessoais mesmo, tipo assim. Eu fico com a impressão de que eu não tenho dinheiro. Então, sei lá, se você por mês faz toda a divisão e ficou R$300, não é muita coisa. Para cada um gastar com o que quiser. Então, se eu quiser ir ali na esquina comprar chup-chup, é meu esse dinheiro, entendeu? Eu posso ir lá. Isso faz total diferença pro casal. Mas vamos falar da pessoa sozinha. O que acontecia comigo, por exemplo? Olha que privilégio eu tinha. Quando eu era solteira, eu pagava, sério mesmo, as minhas contas e o que eu fazia não dava 30% do meu salário. Porque eu primeiro aprendi a viver com muito pouco. Então, aí eu pagava, né, essas coisas tudo, e o dinheiro que sobrava era tipo quase 70% do meu salário. E eu conseguia juntar esse dinheiro. Foi quando eu comecei a querer desenvolver estratégias para saber o que eu poderia fazer com o dinheiro que teoricamente sobrava. Depois eu aprendi que ele não sobrava, que eu tinha que tirar esse dinheiro primeiro e viver com o restante. Essa é a ideia. A mentalidade é essa, gente. É a gente tirar um dinheiro que é importante. Você vai se pagar, você vai pegar esse dinheiro que você está se pagando, que pode ser, por exemplo, o Axis, né, tem uma linha muito forte nessa questão do dinheiro. O Axis que eu falo é da instituição, né, das barras de Axis. Então, eles ensinam para você tirar pelo menos 10% do dinheiro que você acumula, né? Então, se você tira aí, por exemplo, 10%, pega esse dinheiro e investe, e aí tem que ser um dinheiro que você não mexe, um dinheiro que você não guarda, não faz nada com ele, a não ser deixar ele investido para ser uma garantia. O que eles estão falando? Eles estão falando de uma reserva que garante o seu futuro, né? Que garante que você tenha dinheiro sempre, que você nunca vai ficar à míngua, né? Falando em linhas gerais assim, e direta, né? Então, a gente tem sempre que pensar que você tem que tirar um percentual. É a ideia principal que eu quero deixar aqui para vocês. Para pagar você. Então, pode ser 10% que o Axis fala? Pode. Pode ser 30%? Porque dá? Pode. Então, depois que eu casei, eu não conseguia mais tirar tanto 70% do meu salário para poder juntar, né? A gente precisou rever, até porque vinham outras demandas. Mas eu ainda assim quis manter essa cultura de tirar uma porcentagem para que a gente possa investir, guardar, enfim, fazer alguma coisa que não fosse pagar contas e não fosse gastar, tá? Então você vai pegar essa porcentagem. Aí eu vou continuar dentro da linha da nossa porcentagem aqui, 30% para investir. Depois, os 50% vai ser para pagar contas, pagar coisas, despesas fixas, que a gente chama. Que são despesas assim, água, luz, aluguel, condomínio, tudo que inclui despesa fixa, tá? Escola, tarara, tudo, tá, gente? E aí você pode até dividir uns 10% para educação e colocar a escola lá, não tem problema. Mas, porque às vezes a gente gasta muito com educação, né? Compra livros, faz cursos, né? Mas tudo vai depender do seu perfil. Se a sua área de perfil, por exemplo, é uma área que exige
ritmo de ter que fazer sempre cursos de atualização, tarará, é bom às vezes você separar esses 10%, porque aí você vai direcionando os cursos que você vai escolhendo, e se não der certo, se os 10% não equivalem ao valor, você vai juntando esses 10% para poder pagar aquele curso que você precisa. Entende? Mas se não é tão específica assim, a sua área de trabalho, de atuação, então você pode, e você não tem uma empresa, né? Porque se tem uma empresa, você pode direcionar esse gasto para a empresa também. Mas se você não tem esse perfil, você pode incluir ele em contas, né? E aí a gente tá falando de 50% direcionado para contas, gastos fixos, tá? Tudo que é gasto fixo. E aí vai sobrar aí mais 20%. Esses 20% pode ser feito da forma que eu falei. Pro lazer, quando a pessoa é solteira, então ela pode colocar aí 10%, 20% total pro lazer. Às vezes a pessoa solteira, se a gente raciocinar bem, ela gasta mais com lazer, né? Então, ela gasta mais assim, ela quer às vezes sair para lugares onde tem mais pessoas para ela interagir e socializar. Uma pessoa que está casada, ela gasta mais com lazer? Na proporção depende, porque não é porque são dois que gasta mais, né? Então você vai gastar com lazer, mas cada um quer ter seu dinheirinho, que é o que eu falei no início. Então você pode pegar 10% pro lazer e 10% seria um saláriozinho que cada um ia receber, para não ficar aquela coisa chata assim. Eu recebo 20 mil, ele recebe 10 mil, aí ele vai e gasta 5 mil, eu sou obrigada a pagar. Não, ninguém é obrigado a pagar nada. Lembra que o dinheiro está dividido? Se eu tirei 30% para investir, 50% para pagar a conta, tenho 20%. 20% eu vou tirar 10% para você gastar 10% para dividir entre nós dois, né? Então você gasta com o que você quiser e eu gasto com o que eu quiser, incluindo roupas, besteiras assim da vida. É uma coisa que você quer muito, mas que não inclui o seu parceiro, né? E os outros 10% para lazer, para fazer juntos. Olha como faz sentido. Aí vocês querem fazer uma viagem, vocês dois vão fazer juntos. Os outros 10% não é para fazer junto. Os 10% é para fazer junto, 10% é para não fazer junto. Vamos colocar assim, que vai ficar mais fácil. Então se eu estiver passando aqui na rua, vi uma saia ali que eu gosto, vou comprar, eu uso dos meus 10%. Eu não vou pegar o dinheiro da família e usar com isso, entendeu? Porque esse é interesse próprio. E aí, o que isso faz, gente? Isso molda uma mentalidade para você, primeiro, igualitária, né? Para você entender o que é justo. Você vai perceber que os seus 20 mil reais, que tá lá competindo com os 10 mil reais do seu parceiro, não vai fazer sentido você criar essa competição. Todo mundo está usando o dinheiro de forma igual. Você está contribuindo para casa da forma que você sempre sonhou, né? Daqui a pouco a gente tem um controle numérico, mas você não fica controlando a outra pessoa, porque é chato, né? Você ficar ali cobrando a outra pessoa que ela não gasta agora, então você vira pai e mãe dela, né? Então não pode, gente. Antigamente se usava esse sistema. O marido virava pai da mãe, da esposa, né? O marido virava pai da esposa. E ficava controlando, então ele que comprava as calcinhas dela, ele que comprava a roupa dela, ele que dava o dinheiro para os meninos, entendeu? Hoje não precisa desse sofrimento mais. Então tenta direcionar para que as coisas fiquem iguais. Se você tem um parceiro que ganha 20 mil reais e você ganha 10, seu parceiro ganha 5 mil reais, você ganha um salário mínimo, gente, vai ter diferença. Sabe por quê? Seu parceiro que ganha 5 mil reais, ele vai querer ir num restaurante bom. Sei lá, um restaurante que ele vai gastar 200 reais, 300 reais. Vamos colocar baixo? Assim? 200, 300 reais é 1/3 do seu salário, se você recebe um salário mínimo. Olha só que discrepância, é muita grana para quem recebe um salário mínimo. Então, quando a gente une as contas e deixa tudo igual, a gente diminui essas diferenças e a relação tem tendência de ser mais saudável, de durar por mais tempo. Então, é importante você pensar que é legal ter essa união e ser justo também nessa união, que é fazer essas divisões. Esse percentual que eu falei, de 30% para investir, 50% para contas e 10% para lazer, 10% para cada um do casal, é taxativo? Não. Tem mês, gente, que a gente muda, que a gente investe 10%.
porque eu resolvi comprar, a gente decidiu que comprar alguma coisa era importante, ou apareceu uma demanda que não estava prevista, sei lá, máquina de lavar estragou, micro-ondas estragou, fogão estragou. O que você vai fazer? Você tem que comprar, velho. Não tem como você ficar sem isso na sua casa. Eu tô falando aqui para salários normais, né? Obviamente, se a gente recebe mais, você não precisa se preocupar com isso. Você vai lá e compra, né? Mas se você tá tentando dominar o seu salário, né, dessa forma, você tem que se preocupar de onde é que você vai tirar para colocar ali naquele mês só. Só naquele mês. Depois vai mudar, depois vai voltar ao normal. Então, a gente pode sim alterar esses percentuais sem problema nenhum. O que a gente tem que ter em mente, investir, pagar contas, né? Gastar com o que quer, né? E lazer. E aí você pode mudar o lazer para educação, para gastar com o que quer. Não tem problema nenhum, tá? Vamos falar do quinto passo, que é esse de dar movimento ao dinheiro. O que é dar movimento ao dinheiro, gente? Tudo fica mais fácil quando a gente dá movimento ao dinheiro, né? Não é gastar tudo. Não é gastar tudo. É você conseguir, de fato, dar movimento. Então, Yara, mas você acabou de falar pra gente investir. Não, gente. Mas no passo anterior, nesse quarto passo, é que você está olhando só para investir. Eu falei de 4 divisões, né? São 4 divisões que a gente pode utilizar. Isso é um movimento de dinheiro. Isso já é um movimento, entendeu? Então, sempre que você pensar em dar movimento e você não ficar se preocupando, olha, eu tenho só que pagar conta. O dinheiro cai lá na conta, aí o que você faz? Primeira coisa, paga conta. Não. Dê movimento ao dinheiro. Faça com que esse dinheiro tenha uma energia. Outra parte de ter energia. Se eu te perguntar agora, quanto dinheiro tem na sua carteira, sabe me falar? Carteira física. Que minha carteira não tá aqui, mas carteira física, carteirinha sua, carteira, que carrega dinheiro. Quanto tem dinheiro lá? Porque isso é importante, né? Por que é importante? Gente, isso é uma dica do Axis, olha que legal, mas faz total sentido e eu vou explicar por quê. Quando você tem um dinheirinho ali na carteira, eu não tô falando dinheiro pra você ser assaltado não, tá, gente? Eu tô falando um dinheirinho ali, tipo, sei lá, você bota R$100 ali do seu salário. O que isso traz? Te traz a sensação de ter dinheiro. Você sempre olha e tem um dinheiro ali. Você pode gastar? Até pode, mas aí você pega e coloca de novo, tá? Outro dinheiro. Mas a ideia é que você tenha a sensação de saber assim, olha, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha energia com dinheiro, entendeu? Eu não sou uma pessoa que vive gastando tudo que tem e eu sei lidar com dinheiro. Então te traz a mentalidade que a gente tá falando desde o início aqui, ó. Mentalidade. Dinheiro não é um bicho de 7 cabeças. Vamos eliminar essas crenças limitantes que não deixam a gente lidar com dinheiro. Então você trabalha de 6 da manhã até 11 da noite e ainda tem coragem de falar assim, eu não tenho dinheiro. Então a gente tem que mudar essa forma de falar. Você pode até não disponibilizar um dinheiro para investir naquilo naquele momento. Então, nesse momento, eu não vou disponibilizar meu dinheiro para isso. Essa é uma decisão. Mas falar assim, eu não tenho dinheiro. Ai, eu não tenho dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Nunca tem dinheiro. Ai, meu Deus do céu. No final do mês não sobra dinheiro. Nunca vai sobrar, velho. Nunca vai sobrar. Continua falando. Você vai morrer a sua vida. E vai sempre pensar. Vai morrer pensando que você foi pobre a vida toda. Mesmo que você ganhe 100 mil por mês. Tá? Porque você tem a síndrome da escassez. Porque você vive falando que não tem dinheiro. E quanto mais você fala do que não tem, mais você vai ter. Quanto mais, uma das premissas da gente ter o sucesso, alcançar o que a gente quer, é todo dia mentalizar aquilo, falar, nossa, vamos falar de uma coisa material que fica mais fácil, tá? Mas pode ser qualquer coisa. Então, eu quero ter um carro. Aí você fala, nossa, eu quero ter um carro assim, assado, eu quero ter um carro. Todo dia você até cola lá na parede do seu quarto, pra você lembrar, né, que é aquele carro que você quer e tal. Até que um belo dia você compra. Então, fazer o trabalho contrário também atrai o que você quer. Se você fala o tempo todo que não tem dinheiro, que você tá cansado, que você não aguenta mais, que essa vida tá ruim, cansativa, mais disso você vai ter. Isso assim, é matemática. 2 mais 2, 4.
né? Então, sempre pensa que a forma como você pensa, a mentalidade que você carrega, a forma como você lida com as questões atrai, porque faz parte do processo essa atração, né? É uma lei natural, é uma lei científica, já estudada, já elaborada e dita para todas nós aí, né? Então, sempre pensa que essa forma, essa mentalidade, ela vai influenciar, né? Você não ter medo de falar do dinheiro, você não ter medo de lidar com o dinheiro. Eu tenho que comprar um carro. Eu nunca vi 50 mil reais na minha mão. E agora, pela primeira vez, eu tenho esse coisa. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Não, se você juntou, idealizou, planejou ter esse carro e ele tem esse valor, cara, compra. É o seu sonho planejado. Olha que maravilha. Obviamente, eu tô falando aqui de coisas materiais porque fica mais fácil a gente focar. Mas isso é para qualquer coisa, para estilo de vida, para qualquer coisa, gente. A gente elabora as energias que andam com a gente, né? Então pensem bem no que como vocês direcionam e na forma como vocês lidam e falam sobre o dinheiro, porque isso tem total influência na mentalidade que você vai desenvolver para lidar ali com o dinheiro, tá? Bom, eu falei que eu ia deixar aqui uma indicação de leitura para quem gosta dessas técnicas, porque o que o Axis faz das barras de Axis, né? Eles elaboram ferramentas que são frases, né? São falas, por isso são ferramentas que você usa todos os dias para que você desenvolva uma mentalidade diferente da que você tem, para trazer você para a consciência. O que é trazer para a consciência? É trazer você para o presente. Eu penso aqui agora, o que eu tô pensando, o que eu tô pensando, o que eu tô pensando. Eu não tô lá no futuro, vivendo a minha ansiedade. Eu não tô lá no passado, vivendo o passado, depressivo, porque já foi. Eu tô vivendo o presente. Eu sei dos dois, mas eu vivo o presente. Então, estar presente é o nosso maior desafio no último milênio, vamos falar aí, né? Acho que da vida é o maior desafio, a gente só nasce assim. A gente vai perdendo isso ao longo da vida devido às grandes influências que a gente tem aí. Então, o que o Axis faz? Traz você para a consciência falando dessas ferramentas. Tem 2 livros do Axis que tratam sobre dinheiro, que são bem legais. Um chama Dinheiro Não É Problema, Você É. É do Gary Douglas. Gary é Gary, Gary Douglas. Ele, pra mim, é o melhor. Ele tem, assim, eu peguei as que eu precisava, né, que eu achei, assim, que eu poderia usar constantemente, deu 2 folhas escritas de ferramentas. Porque ele vai contando histórias, no estilo bem americano, tava contando histórias e vai falando sobre ferramentas, sobre formas de você desenvolver sua mentalidade. E tem outro que ele é um pouco parecido com ele, mas traz outras histórias também. Riquezas Certas para Você. É do Gary Douglas também, tá? Tem um livro que é bem disruptivo, assim, e traz ideias e conceitos de investimento que é bem legal. Eu tô falando de livros e coisas acessíveis, tá, gente? Tem 1 milhão de coisas aí no mercado. Tô falando coisas que eu li, que eu acho que faz sentido e que eu acho que vai ser fácil para iniciar a literatura de vocês nessa questão, mas que vocês podem procurar a partir daí outras coisas para ler, tá? Que é o livro do Thiago Nigro. Eu posso até pesquisar aqui o nome certo dele, porque eu não tô lembrando o nome exato do livro. Mas é o livro do Thiago Nigro, é o único livro que ele lançou. É muito bom, foi o primeiro livro de finanças que eu li. Olha lá, o livro do Thiago Nigro. Foi o primeiro livro que eu li, do 1000 a 1 milhão, isso mesmo, que ele tem até um programa sobre isso também, né? Do 1000 a 1 milhão. Então, ele traz aí diversas, tem um do Primo Rico também, mas ele traz aí diversos conceitos de direcionamento para lidar com dinheiro, né? Eu acho ele muito legal, muito legal. A Natália Arcuri também tem um livro, mas eu acho do Thiago melhor, tá? Agora, da Natália, eu posso falar aqui também, eu já li o dela. Conta bem a história de vida dela, Natália Arcuri, que tem um tempo que eu li o livro dela, mas eu tenho. Me Poupe, que é também um programa que ela tem, né? Do 1000 a 1 milhão, Thiago Nigro, Me Poupe, da Natália Arcuri, que a Natália ela é muito voltada para o Tesouro Direto, né? Depois ela ampliou,
devido à melhora do mercado financeiro no ano passado, no ano passado não, antes da pandemia, né? Ela mudou um pouco, diversificou, foi para renda variável também. Mas esse livro é dessa fase dela, que ela falava muito de tesouro direto, porque pela situação do Brasil, era mais fácil você investir no tesouro direto. O Thiago Negro não, ele tem uma visão mais ampla e uma visão diferente, principalmente com renda variável, e é bem legal, é a que eu mais gosto. E aí vocês podem ler também. Gente, ficou alguma pergunta para fazer? Pode fazer, que eu estou aqui à disposição para responder. Nós passamos um pouquinho de 1 hora. Na verdade, não, tá dando 1 hora agora que eu comecei a falar, né? Então, gargantinha já tá até aqui rouca, de tanto que fala. E eu espero que tenha sanado, auxiliado de alguma forma, sabe? O que eu passei aqui hoje não é só coisa baseado nos conhecimentos que a gente tem, desse acesso, né, à literatura, a estudo, a pesquisa e tal, que eu gosto muito. Tudo que eu me proponho a ler, eu procuro o lado científico. Mas é também baseado no que eu vivi, no que eu passei, assim, no que eu percebi ao longo da vida, de quando eu comecei a receber dinheiro, que eu era muito nova, quando eu comecei a lidar com dinheiro. Depois, mais velha, que eu tinha mais consciência de quando eu recebi um volume de dinheiro que nem eu sabia que existia. E para isso não é muito diferente. Quando eu comecei a trabalhar, o salário mínimo, acho que era 200 e poucos reais. E foi subindo. Eu me lembro, assim, de receber salário mínimo de 600 e poucos reais, sabe? Então, você receber 2 salários mínimos já era um dinheiro que você nunca imaginava. Você receber 3 salários mínimos já era um dinheiro que você nunca imaginava. Então, assim, à medida que a gente vai recebendo mais dinheiro, o que é que eu posso fazer? À medida que pessoas entram na nossa vida, o que é que eu posso fazer? O que eu procurei foi responder essas perguntas aqui num caminho, num passo a passo, em que você pode... Eu posso até revisar ele aqui, ó, para repassar, né? Revisar assim, né? Só repassar os tópicos, né? Que é fazer uma reserva de emergência, primeiro passo. O segundo, fazer uma conta bancária ou uma conta única para os casais, né? E diminuir as diferenças de entendimento ali de salário um para o outro, né? Eliminar os padrões de escassez, que são diminuir, né, essas diferenças. Fazer a divisão percentual de gastos, né? Porque é importante, seja com casal ou não, mas com casal ainda mais, porque envolve mais pessoas. Principalmente quando tem filho, né? E dar movimento ao dinheiro, né? Não ficar com aquela coisa, não vou gastar, ai meu Deus, tô com medo, é isso. Não dá movimento, muda sua mentalidade, isso é importante. Então é isso, ok? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô querendo fazer mais uma live amanhã, né? E aí eu vou deixar nos stories pra vocês o horário certinho, a forma, o assunto. Eu quero trazer esses assuntos chaves para o final de ano. Então ontem a gente falou sobre clareza. Olha que legal, foi legal demais. Eu tô pensando em deixar essa live salva no YouTube, porque aí vocês podem acessar lá. Foi bem legal essa live de clareza. Até para mim também, eu parei para pensar em algumas coisas que eu tive que revisar. Foi legal. Essa live aqui sobre dinheiro. E aí, pode ser que a gente fale sobre tempo, sobre metas amanhã. São assuntos aí que pro final do ano é legal, né? Pensar em metas, pensar em tempo. Administração de tempo, né? Que a gente não vai administrar agora nesse último mês do ano, mas pro ano que vem, para começar, é muito legal. Então tem isso, tá? E aí eu vou deixar nos stories lá certinho para vocês acompanharem. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Nos vemos amanhã. Eu quero começar a propor um exercício de respiração antes de começar essas lives, que eu tô achando que é legal, tanto para começar quanto para terminar. É uma ideia. E a gente se vê amanhã, então. Deixa eu ir pensando aqui, elaborando mais minha criatividade. Fiquem com Deus, gente. Muito grata por vocês aqui. Até amanhã, se Deus quiser.